Então, para testarmos a interface, nós precisamos, lá no S4HANA, criar o ABAP Proxy de Outbound e executá-lo para startar a interface e mandar os dois valores para fazer a soma lá no Web Service e aguardar o retorno. Tá? Então, no S4HANA, transação sproxy, aqui nós vamos em Source. Dentro de ESR, quando clicamos aqui para abrir, automaticamente os objetos são mostrados aqui porque nós temos aquela conexão criada, que eu já expliquei anteriormente, conexão chamada SAP Proxy ESR. Esta conexão é que está habilitando, conectando lá no PI e trazendo todos os objetos do design. Se olharmos aqui no design, nós temos exatamente os objetos que estão aqui, nós temos eles aqui no S4HANA, na transação sproxy. Tá? Então, para criar o proxy de outbound, olhamos aqui no desenho, qual que é a interface que está do lado do S4HANA de outbound. Então, nós vamos criar o proxy de outbound, ou seja, a informação vai sair do S4HANA em direção ao PI. Então, eu vou lá navegando até o meu namespace, objetos, está aqui a minha Service Interface de Outbound Sync. Eu vou clicar com o direito e dar um Generate. Nós não vamos transportar para lugar algum, então eu vou colocar objeto local, vou colocar um prefixo, ZCL underline. Esse prefixo vai ser colocado na frente de todos os da classe que vai ser gerado. Vou dar um Finish. Então, nesse momento ele está gerando o ABAP Proxy para a gente, vai gerar classe, vai gerar método. Gerado, nós vamos salvar. O objeto foi salvo, ele está inativo, então não podemos esquecer de ativá-lo. Está ativando o nosso ABAP Proxy. Objeto ativo. Então, o que o S4HANA fez aqui na transação sproxy? Ele pegou a Service Interface de Outbound Sync do nosso namespace e criou uma classe. Está aqui, ó, ABAP Name. Então, com esta classe, duplo clique nela, então ele gerou uma classe e um método para ser executado. Então, um ABAP faz uma codificação aqui para executar essa classe e esse método, e ele vai passar os parâmetros que esse método espera receber, ou seja, aqui no input, esse método ele tem o quê? Parâmetro de input. Clicando aqui no Associated Type, ele vai ter a nossa informação de response. Por quê? Nós estamos no S4HANA executando uma classe e um método. O que vai sair desse método, na execução desse método? Então vai sair, está aqui em output, essa estrutura aqui. Então vamos entrar nela, na estrutura de output, ele faz referência a esses objetos. Vamos novamente aqui, ó, a nossa message type de request que nós criamos lá. Qual que é o tipo dela? Duplo clique aqui no tipo, ele mostra que está aqui valor 1 e valor 2. Então nós temos que preencher esses valores ao executar a classe e o método. Esses valores vão ser enviados para o PI vai executar o Web Service vai retornar com o resultado da soma e o PI vai entregar para o S4HANA o retorno aqui no input. Tá? Então, se olharmos aqui o Associated Type do input, ele faz referência ao nosso Message Type de response, tudo que selecionamos lá no design do PI. Tá? Então, esse Message Type de response, ele automaticamente gerou esse componente type para a gente. Duplo clique, está aqui, resultado. Então, no output da execução dessa classe e desse método, o ABAP faria uma codificação para enviar valor 1 valor 2, e após a execução, dentro da estrutura de input, traço nosso message type de response, traço resultado, estaria ali o retorno da execução da soma lá no web service. Tá? Então vamos voltar aqui,
eu não preciso criar um código ABAP chamando essa classe, chamando esse método para testar. Aqui mesmo nós podemos executar, tá aqui, nós podemos executar esse ABAP Proxy e simular a execução. Clicamos em executar, aqui não precisamos selecionar nada, executar novamente, e aqui ele já vai trazer para a gente um XML do request que o S4HANA tem que enviar para o PI. Tá? Então, como eu estou com uma versão do SAP Guia aqui for Mac, ele não deixa eu editar esta informação. Ele não vai deixar. Então eu vou salvar. Tá? Eu estou salvando esse XML na minha máquina. Vou salvar aqui no... Vou salvar no desktop. Vou salvar o request.xml. Salvei ele na minha máquina, agora eu vou selecioná-lo. Apenas para... Aqui eu vou editar as informações ali dentro. Então eu baixei a estrutura XML que o ABAP Proxy me disponibilizou, baixei na minha máquina. Dependendo da versão do seu SoapUI, ele vai habilitar um botãozinho ali com um TXT, você pode editar ele ali na hora. Tá? Então eu vou alterar aqui, vou mandar no valor 10 e o valor 1, 10, vou mandar no valor 2, 2. Vou salvar, agora eu volto aqui para a execução do proxy e vou dar um load file. Vou selecionar o arquivo que eu acabei de editar. Está aqui. Então ele vai alterar aqui para 10 e 2 e agora eu vou executar a interface. Estou executando, ele está enviando as informações para o PI está executando o web service, pegando o retorno da soma e devolvendo para o S4HANA, está aqui o resultado da soma. Tá? Então, criamos o proxy e executamos, testamos a interface. No próximo vídeo, nós vamos monitorar como foi a execução dessa interface e finalizamos assim, após a monitoração, finalizamos esse exercício, que será o primeiro de muitos que vamos fazer no treinamento.